Olá, caros amigos e seguidores do Passa a Bola. Começa mais um Passa a Bola e começamos com a Seleção Nacional, que fez 2 jogos e praticamente, não é praticamente, de facto garantiu o apuramento para a fase final do Europeu. No Estádio do Dragão sentiu primeiro muitas facilidades, chega ao 3-0, depois uma parte final sofrida, sofre 2 golos estranhamente e ganha apenas pela margem mínima. Entretanto, desloca-se à Bósnia e é um autêntico passeio em que marca 5 golos na primeira parte e esmaga o adversário. Fernando Jorge, o que é que tens a referir sobre a prestação da Seleção Nacional? E penso que o apuramento era mais que garantido. Ora bem, olá a todos, a vocês os dois, e àqueles que nos vão seguir, os nossos ouvintes. Eu hoje não posso apurar muito a voz, estou um bocado à rasca da garganta. Relativamente à Seleção Nacional, nós já tínhamos dito aqui, e isto veio comprovar aquilo que nós, enfim, estamos um pouco à frente, né, em termos de acontecimentos, ou do que vai acontecer, da previsão do que irá acontecer, é que Portugal ia fazer os jogos todos, na minha opinião, tinha a obrigação de ganhar os jogos todos, e é o que se está a constatar até agora. Portanto, todos os jogos que Portugal realizou, uns com maior ou menor dificuldades, até agora os adversários portugueses desta série são todos fracos, e Portugal com uma perna às costas, independentemente de que joga o Ronaldo ou não joga o Ronaldo, ou joga a equipa B ou A ou C, o Portugal podia fazer 3 equipas e eram os três primeiros lugares eram garantidos, Portugal A, Portugal B, Portugal C, ficava nesta série, ficava nos 3 primeiros lugares, conforme nós tínhamos previsto. O primeiro jogo, relativamente da Eslováquia aqui no Estádio do Dragão, Portugal entrou bem, logo aos 18 minutos o Gonçalo Ramos faz um golo, depois temos o Cristiano Ronaldo também faz o 2-0 aos 29 minutos, de penalti, e depois aos 72 minutos, depois na segunda parte, de cair um bocado, com algumas substituições, um pouco tardias, a Eslováquia aproveitou e fez o 2-1, reduziu. Portugal andou ali um bocado distraído e acabou por marcar aos 72 minutos o 3-1, o Cristiano Ronaldo fazer o bis. A seguir, a Eslováquia também faz o 3-2 e depois não houve mais tempo, basicamente. Mas era um jogo praticamente controlado. O Cristiano continua em boa forma. Relativamente à seleção, há que dizê-lo, que eu agora noto que o cinzentismo, que era muito importante na Seleção Nacional, desapareceu. Nota-se nitidamente que esta seleção é uma seleção que joga com os jogadores mais ou menos bem colocados e joga ao ataque, pelo menos. Vai-nos isso. Este treinador Martínez, além de saber falar português, ou tentar aprender a falar português, e muito bem, tem posto a seleção a jogar para a frente. E sem dúvidas nenhumas. Depois tivemos o segundo jogo, um jogo mais fácil, quando se previa que ia ter mais alguma dificuldade a seleção portuguesa. Na primeira parte Portugal esmagou completamente a Bósnia, até podia ter dado mais. Na segunda, com a saída do Cristiano Ronaldo, engraçado, não sei se é combinado ou não, a saída do Cristiano Ronaldo, Portugal não fez golo nenhum. Provavelmente deve ter sido combinado a nível do balneário. O afrouxamento também da seleção portuguesa, com algumas substituições e tal, e na segunda parte manteve-se o 0-0 e Portugal, portanto, faz 2 jogos, 6 pontos, e está na frente, está apurado juntamente com outras equipas. Temos mais 2 jogos, deixa-me só dizer, faltam só 2 jogos, o Liechtenstein dia 16/11, Portugal, e dia 19, portanto 3 dias depois, Portugal e Islândia, para cumprir o calendário. Diogo Leite, tem-te surpreendido a prestação do Roberto Martínez? Ele tem ensaiado vários sistemas, tem aproveitado alguns jogadores que raramente eram convocados até. O que é que tens a dizer sobre o Roberto Martínez, uma vez que realmente o grupo era fácil e, portanto, confirmou-se a supremacia portanto, de Portugal sobre os restantes nações, que incluem o grupo? Roberto Martínez, tem-te agradado, não tem? Sim. O que é que tens a falar sobre ele? Quando o Roberto Martínez foi apresentado como selecionador, eu
ao início estava assim um bocadinho reticente, porque enquanto português, aquela rivalidade com os espanhóis, um espanhol vir treinar a seleção portuguesa, te causava assim uma certa incerteza. Mas a realidade é que ele tem feito um bom trabalho, mas também temos que fazer a ressalva de que Portugal até agora jogou contra seleções modestas. Fraquíssimas. Portanto, eu estou curioso para ver a prestação de Portugal, neste caso a próxima grande competição será o europeu, Portugal nesses grandes palcos contra seleções como a Alemanha, a Espanha, a França, a Inglaterra, portanto, aí é que nós vamos ver, aí é que nós vamos ver realmente o trabalho do Roberto Martínez e se Portugal aí terá aquela postura de equipa que quer dominar o jogo, equipa avassaladora, e não aquela equipa que se apresentou nos últimos tempos com o Fernando Santos, que era uma equipa a jogar na retranca, na expectativa, no contra-ataque. No erro do outro. Exatamente, a deixar-se ser dominada. Para já, como o Jorge disse, eu tenho gostado muito dos 11 que o Roberto Martínez tem apresentado, uns 11 ofensivos, demonstra que vai para jogo sem medo. E também a curiosidade, que tudo bem que Portugal neste momento está sem defesa esquerda, sem Nuno Mendes, que em princípio, a meu ver, quando tiver a 100% será o titular, e também está sem o Rafael Guerreiro. Mas, portanto, o Roberto Martínez em certos jogos joga com 3 centrais, mas mais recentemente tem jogado com o João Cancelo a defesa direito e o Diogo Dalot a defesa esquerda, o que é curioso porque toda a gente pensava que seria ao contrário, portanto, o Diogo Dalot a defesa direita e o Cancelo a defesa esquerda, porque o Cancelo até está mais habituado a jogar a defesa esquerda. Sim, época no City e a lateral esquerda. Falando resumidamente destes últimos 2 jogos, apesar das críticas que eu já fiz ao Ronaldo, fiquei satisfeito com a prestação dele, porque apesar de tudo, acho que ele ganhou outra vida na seleção, porque com o Fernando Santos notava-se que ele estava assim em baixo de forma. Se calhar o jogo que o Fernando Santos implementava na seleção não era um jogo que favorecesse as qualidades e as características do Ronaldo, e eu acho que também o Roberto Martínez tem tentado montar uma equipa e desenvolver um estilo de jogo que favoreça o Ronaldo, ou seja, tem extremos rápidos, o Ronaldo como referência no ataque, e esses extremos quase que fazem as jogadas todas da seleção, portanto, o Rafael Leão, o João Félix até, e depois também temos o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, que apesar de não jogarem na mesma equipa, têm uma química muito, muito boa. E, portanto, todos esses jogadores, grandes jogadores, para além de serem grandes desequilibradores, no último terço têm sempre aquela referência que é o Ronaldo, que apesar da sua idade e apesar de nós todos já vermos que ele já não está a 100% das suas capacidades, continua a ser importante na seleção e uma referência. E a marcar golos. Sim, e a marcar golos. Bom, conclusão no rescaldo, digamos, da prestação da Seleção Nacional, nós vamos ficar na expectativa de Roberto Martínez, quando surgirem as grandes decisões, ter uma equipa fortemente montada no sentido da coerência e de ser a grande seleção que os jogadores merecem. Entretanto, surgiu a taça. E daí a frase da semana, que é: bendita taça onde os fracos, onde os fortes caem em desgraça. Isto quer dizer que realmente continua a haver surpresas na taça. As equipas consideradas superiores, ou pelo menos a evoluírem em escalões bem superiores, caíram às mãos de equipas teoricamente muito mais frágeis. Houve vários casos. Fernando Jorge, queres escalpelizar alguns dos casos daqueles mais flagrantes em que aconteceu taça? Ora bem, mais uma vez houve o chamado Tombas Gigantes, não é? E tivemos aqui o Paredes que eliminou o Moreirense, tivemos o Vilaverdense que eliminou o Farense também. O Canelas eliminou o Chaves e tivemos também o outro que foi qual foi esse jogo? O Rio Ave. O Rio Ave, que foi eliminado também com o Torriense. Estes que foram os clubes considerados por nós e pela taça os Tombas Gigantes, embora estas equipas sejam equipas do meio da tabela, as equipas que foram eliminadas da primeira divisão, e portanto, e bem, não é? Por isso é que a taça
é a rainha do futebol, da maneira como está feita agora, e muito bem, que eu sempre defendi que os clubes mais fracos deviam sempre jogar em casa, e mesmo até depois, quando ficam entre clubes da primeira divisão, o que estiver mais mal classificado era o que devia jogar em casa, para favorecer um pouco, não é? As contas e o espírito. E também distribuir os dinheiros por outras equipas, que é necessário, não sempre para os mesmos, nomeadamente para os grandes. Relativamente aos grandes, não se esperava grandes dificuldades, porque vamos lá ver uma coisa. Um plantel do Benfica, um plantel do Porto, um plantel do Sporting e um plantel do Braga, há alguma destas equipas, Lusitânia dos Açores, há algum jogador Lusitânia dos Açores que tenha lugar no plantel do Benfica? Nenhum. E qual é o que não tem do plantel do Benfica? Todos têm. Depois temos o Vilar de Perdizes. Há algum jogador do Vilar de Perdizes que jogasse no Porto? Podia acontecer até, mas é uma exceção. Não há, no momento nenhum. Eu Vilar de Perdizes pelo Padre Fontes. Sim. Não há nenhum. E depois temos o Sporting também. Parecia que tinha uma equipa de futebol. Sim, temos o Sporting também no mesmo âmbito também, nenhum desses jogadores. Portanto, não houve nada de especial, daqueles verdadeiros tomba gigantes. Estas equipas, e nomeadamente há uma equipa ainda da quinta divisão que passou também, uma Albeira também. Há que dar os devidos parabéns também, e os parabéns a estas equipas porque conseguiram ombrear, não é? São equipas da terceira, não é? Nem sequer estão na segunda divisão, conseguiram ombrear e liquidar estas equipas mais fracas ou do meio da tabela da nossa primeira divisão. E porquê? Porque geralmente não se aplicam muito neste tipo de jogos. É o deixa rolar, a ver o que é que vai dar, e mais tarde ou mais cedo a gente vai ganhar o jogo, e depois o jogo corre mal e acabam por ser eliminadas. De realçar também, pela positiva, eu vou realçar porque o Boa Vista, que foi ao Oliveirense, eu até vi esse jogo, ganhar 3-1 e ganhou bem desta vez, até podia ter ganho por mais, e eu realço o Boa Vista porque o Boa Vista nesses últimos anos parece-me que não estava interessado em ir além da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Este ano parece que o Boa Vista está empenhado em ir mais além. O Boa Vista é um dos poucos detentores da Taça de Portugal, atrás dos grandes, portanto tem 5 Taças de Portugal, que não é brincadeira. Portanto, o Boa Vista tem que ter aqui mais mérito, não é? E concentrar-se mais neste tipo de jogos, a ver se vai mais além, porque também dá algum dinheiro. E por causa do prestígio do próprio Boa Vista. Portanto, tem essas conquistas e algumas finais. Exatamente, só uma final. O Boa Vista é o campeão das finais pouco perdidas, porque em 6 ganhou 5. O Boa Vista. Isto é de realçar também, porque há muitas equipas que já lá foram várias vezes, o Benfica, o Porto Sport, já perderam mais vezes do que o Boa Vista. O Boa Vista, em 6 vezes que foi à final, venceu 5. Também tem o seu mérito. Portanto, o Boa Vista, desta vez, transcendeu-se e aposta na Taça de Portugal também. A Taça de Portugal é uma competição que te diz alguma coisa, que tu gostas. O que é que achas? Que isto foram surpresas muito grandes ou apenas meias surpresas, estas derrotas das equipas primo-divisionárias? Sim. A Taça de Portugal é carismática precisamente por opor equipas muito modestas contra, às vezes, os grandes da primeira divisão, não é? Se formos a ver alguns jogadores dessas equipas mais modestas, até nem devem ser profissionais de futebol a 100%, e quando dão por eles estão a jogar contra um Porto, contra um Benfica, contra um Sporting, que é um marco na carreira deles, não é? E acho que o que cativa muitas pessoas é precisamente ver esse contraste de realidades. E este fim de semana houve Taça de Portugal e, falando resumidamente dos grandes, não se esperava outra coisa a não ser as vitórias. Dos 3, acho que o que teve assim mais dificuldade até foi o Sporting, mas tanto o Porto, o Benfica como o Sporting, contra estas equipas, até a jogar com 9, tinham a obrigação de ganhar, e muitas vezes até entram com a postura não desejada, os grandes, porque vão a jogo a pensar que aquilo são favas contadas, e quando dão por eles sofrem um golo e depois pode-se gerar... Sentem dificuldades e depois, se calhar de serem eliminados, é uma polémica. E esquece-se muitas vezes, nesses casos, o mérito da equipa adversária. E falaste também, Rui, e bem das surpresas que houve, que tudo bem que o Rio Ave, o Farense, o Chaves são equipas que estão a passar algumas dificuldades na primeira divisão e até, se calhar, agradeceram terem sido eliminadas nesta fase da Taça de Portugal para se concentrarem a 100% no campeonato e não descerem divisão.
O exemplo que me surpreendeu mais foi mesmo o Moreirense, porque tem feito um bom campeonato, pratica bom futebol e acabou por ser eliminado, mas a Taça de Portugal é mesmo isso. Mas o Moreirense teve o pormenor de, logo no primeiro minuto, ter sido expulso e ficar a jogar com menos. Sim. Foi o Carlos Pombo Sim. que foi expulso. Tem essa atenuante. Sim. Não é? E falando resumidamente também do Boa Vista, que fiquei contente por ter passado, porque quer queiramos, quer não, o Boa Vista tem um plantel muito curto e eu também pensei que, como o Jorge disse bem, que fosse mais um ano em que o Boa Vista se desleixasse um pouco na Taça de Portugal. Ganhou bem a Oliveirense. Jogou com a equipa principal. Ganhou bem o jogo. Não fez nenhuma. Sim, ganhou bem o jogo e espero que o Boa Vista vá também longe nesta competição. Sim, senhora. A Taça de Portugal, como vocês percebem, continua a ser uma caixinha de surpresas e penso que vai continuar a ser. E lá chegará a altura em que os grandes vão ter dificuldades com estas equipas não tão pequenas, portanto, talvez da segunda Liga. Entretanto, vamos passar para a Liga dos Campeões e as competições europeias, que são já amanhã. Portanto, o Benfica recebe o Real Sociedade, um jogo transcendente para as suas aspirações a querer continuar na prova. O Braga recebe um colosso do futebol mundial, aliás, penso que o clube mais titulado do mundo. O Real Madrid vai ser uma festa em Braga, com uma equipa tão pujante e tão emblemática como são os madrilenos, e o Porto vai à Antuérpia, penso que com francas possibilidades de carimbar o passaporte ou meio passaporte para a fase seguinte. Fernando Jorge, o jogo mais transcendente no fundo deles todos, embora o Braga mereça sempre ser realçado por enfrentar o gigante Real Madrid, é o Benfica Real Sociedade. O Benfica está mesmo obrigado a ganhar, sob pena de nem se qualificar para a Liga Europa, não? Sim, o Benfica vai receber a Real Sociedade e depois vai à Real Sociedade, porque nesta terceiro jogo para todos dos grupos defrontam-se duas vezes. Portanto, o Benfica tem 0 pontos em 2 jogos, a Real Sociedade tem 4 em 2 jogos, o Inter tem 4 em 2 jogos também, e o Red Salzburgo tem 2 jogos e 3 pontos, foi os que ganhou ao Benfica. O Benfica aqui tem que fazer obrigatoriamente os 6 pontos. E ainda ser ajudado, na minha opinião, pelo Inter. Ou seja, o Inter ganhar em casa, pelo menos ao Salzburgo. Porque se o Salzburgo ganhar pontos ao Inter, o Benfica pode estar em causa até o terceiro lugar. Não é? Sim, portanto, sim. E o Benfica não pode ceder ponto nenhum aqui para a tentativa de ser apurado. Acredito que se o Benfica ganhar estes 2 jogos, com a derrota do Salzburgo, que não acredito que vá fazer um grande jogo ao Inter, pode bater-se com maior ou menor dificuldade, mas vai acabar por perder o jogo com os italianos. Depois em casa é outro jogo a haver. O Benfica tem que fazer nestes 2 próximos jogos 6 pontos. Mas achas que o vai fazer? Bem, o Benfica neste momento é um bocado incógnito a maneira como o seu treinador está a colocar a equipa. Ainda não é aquele Benfica, aquele carrossel que o ano passado o Benfica exibia, ou chegou a ser. Depois o carrossel ganhou um bocado de ferrugem. Este ano ainda está enferrujado e ainda não chegou verdadeiramente ao carrossel. Nós vamos falar do mercado mais à frente, qual será o problema também do Benfica, na minha opinião. Relativamente ao Braga, é um jogo difícil para o Braga, portanto, que recebe o Real Madrid e vai ao Real Madrid, portanto, à partida poderá eventualmente fazer 0 pontos aqui. Todos os pontos que faça aqui são pontos positivos que o Braga ganha e pode eventualmente. O Braga era considerado a equipa mais fraca aqui deste grupo, ou que ia ficar em 4º lugar. Tenho as minhas dúvidas, porque o União de Berlim ontem perdeu também para o campeonato, tem feito um campeonato mau, fraco, relativamente ao ano passado. São umas rotas umas atrás das outras, e pode o Braga eventualmente aqui ficar à frente deles e pelo menos ficar apurado para a Liga Europa. Relativamente ao Porto, o Porto até se pode dar ao luxo de perder com o Antuérpia, porque eu acredito que o Porto vai
lutar, no mínimo, o segundo lugar é garantido. E para o primeiro vamos ver, porque esta equipa do Barcelona não é muito superior a um Porto a jogar bem, não é? Aliás, comprovou-se aqui no estádio do Dragão. O outro jogo, o Shakhtar, se for ganhar ao Barcelona, que eu não acredito muito, porque o Shakhtar é muito fraco, mas pode haver uma surpresa, pode lançar às vezes aqui alguma confusão no grupo. O que eu não acredito muito. Acredito que o Porto tenha vida facilitada. E sobre o Sporting também? Relativamente ao Sporting, vai jogar com uma equipa, quanto a minha é mais fraca, o RKS Rakov, tem 2 jogos, 0 pontos, e o Sturm Graz recebe o Atalanta, também em 2 jogos, portanto o Sporting aqui acredito que vai fazer 6 pontos com os 3. E tu o que tens a dizer sobre as competições europeias? Penso que aí o Benfica terá mesmo que ganhar, penso que é unânime, mas tens mais alguma coisa a acrescentar ao que o Fernando Jorge já disse sobre o que se vai passar a partir da manhã? O Benfica está obrigado a ganhar contra a Real Sociedade. O jogo cá, eu acredito que o Benfica tem grandes probabilidades de ganhar. O jogo lá na Real Sociedade acho que será muito difícil, tanto que o Inter teve muitas dificuldades e acabou por empatar o jogo com um gol caído do céu, mas o Benfica é obrigado a ganhar se quiser ambicionar passar à próxima fase ou pelo menos assegurar o lugar de Liga Europa. O Braga contra o Real Madrid. O Braga não tem a obrigação de ganhar, mas espero que pelo menos um empate consiga, que seria importante para as ambições do Braga. Joga o prestígio do exatamente, Braga, no fundo. Exatamente. Mais do que os pontos, é o prestígio perante o colosso deste. O Porto tem a obrigação de ganhar, na minha opinião, contra o Antuérpia. Se formos a ver o jogo que foi o Antuérpia com o Shakhtar, foi um jogo de 2 equipas fracas e, portanto, se o Porto ganhou 3-1 ao Shakhtar, em Hamburgo, neste caso, também tem a obrigação de ganhar ao Antuérpia, e se ganhar, garante praticamente o apuramento, e depois é só mesmo a questão da luta pelo primeiro e segundo lugar, que eu, infelizmente, penso que o Porto irá ficar em segundo lugar, porque o Porto ainda tem que ir a Barcelona, e quer queiramos, quer não, em Barcelona é muito difícil conseguir uma vitória, e o Barcelona, apesar de tudo, tem uma boa equipa. Para concluir o Sporting, o Sporting vai ao Rakov, acho que o Sporting tem a obrigação de ganhar também, até porque perdeu em casa contra a Atalanta, e também para evitar aqui algumas possíveis surpresas, o Sporting ganhando também garante praticamente o apuramento, e não esquecer que na Liga Europa é importante garantir o primeiro lugar para depois evitar aquela eliminatória com equipas que vêm da Liga dos Campeões. Exatamente, esse é que é o ponto realmente que não deviam vir, é uma das coisas que devia estar terminada. Uma equipa que é eliminada, na minha opinião, que é eliminada da Champions League, está eliminada. Portanto, se é eliminada, é eliminada. Sim, portanto, não devia passar para a Liga Europa. Se manter na Liga Europa. Quem ficar em terceiro lugar, como é óbvio. Claro. Entretanto, vamos passar para as contas dos 3 grandes, uma vez que elas são sujeitas a críticas, nomeadas, viram premiados com um prémio chorudos, muito acima das outras SADs. E vamos também falar sobre mercado. Fernando Jorge, o que é que tens para dizer sobre as contas dos 3 grandes que já foram apresentadas e que, nomeadamente a do Porto, apresentou um saldo pornográfico a nível negativo? Ora bem, relativamente a este assunto, que foi um assunto que veio à baila esta semana, por causa da apresentação das contas, quer do Porto, que já as tinha mais ou menos apalabrado, mas ainda não tinha vindo a público esse conhecimento e essas confirmações, e os números, não é? Agora temos os números, eu fiz aqui um apanhado dos últimos 4 anos. E o apanhado chegou à seguinte conclusão: os administradores dos grandes estão ricos e os clubes estão pobres. É a conclusão que se chega aqui. Dos 4, tirando o Braga, que realmente o António Salvador não fizemos aqui, mas o António Salvador está a fazer um bom trabalho. O Braga hoje é um clube apetecível, não é? Apetecível, com uma boa gestão, não é? Embora também com algumas engenharias financeiras todos têm, mas está a fazer um bom trabalho. Relativamente a estas 4 épocas, o que podemos ver é o seguinte, relativamente aos 3 clubes, nomeadamente ao Porto, o vencimento da administração do Porto SAD, da época de 2018, 2019 a 2022, 2023, receberam 13 milhões e 197 mil euros. O Benfica, na sua globalidade, o Benfica, 3 milhões 919 mil milhões, 3 milhões, portanto quase 4 milhões, arredondado, e o Sporting, 2.417, vá lá, 2.500 milhões
2.500 milhões? Sim. 2,5 milhões, 2,5 milhões, para serem mais corretos. Okay. E 3,9 a administração do Benfica e 13,2 milhões a administração do Futebol Clube do Porto. Portanto, estamos aqui a comparar relativamente ao Benfica, é superior a 3 vezes, e relativamente ao Sporting são mais de 6 vezes. Depois temos os resultados. Que aqui é que é grave, não é? As situações. Temos o Porto em 2018-2019 teve um resultado positivo de 9 milhões, em 2019-2020 um resultado negativo de 116 milhões, em 2020-2021 18 milhões de resultado positivo, 20 milhões positivo também em 21-22 e em 2022-2023, nesta última, 47 milhões de prejuízo. Tudo somado, em 4 anos, o Porto apresenta um resultado negativo de 114,8 milhões. O Benfica tem um resultado, em 2018-2019, 29 milhões positivos, 2019-2020, 41 milhões,7 positivos, em 2020-2021 tem um resultado negativo de 17,3 milhões, em 2021-2022 tem um resultado negativo de 35 milhões, em 2022-2023 tem um resultado positivo, o último, de 4,2 milhões. Nestes 4 anos, o Benfica apresenta um resultado positivo de 22 milhões,9. Relativamente ao Sporting, em 2018-2019 tem um resultado negativo de 7,8 milhões. Em 2019-2020 tem 12,5 milhões positivos. Tem 25 milhões positivos. Contas total destes 4 anos apresentam um saldo positivo, 29 milhões,9. Portanto, relativamente... Aqui as situações invertem-se, não é? Quem tem saldos mais positivos tem remunerações mais baixas. Sim, ou devia ter, porque não aqui a grande polémica aqui até que se põe com o Porto e que foi falado esta semana é os administradores receberem, porque todas as administrações têm um prémio, isso é o geral em todas as administrações das empresas, dos clubes de futebol, claro, etc. Guiam-se todas pelo mesmo guião, mas deviam ter pelos resultados positivos da SAD. Ora, quando uma SAD tem um resultado negativo, os seus diretores, ou os seus administradores, ou o presidente, ou chamam lá o que quiserem, não deviam ter prémios. Claro. O problema aqui do Porto e a polémica que está instalada é que o Porto... Os administradores do Porto receberam prémios também na ordem de 1 milhão e 1,7 por o Porto ter um resultado negativo este ano, ou relativamente ao ano passado. Estas são contas do ano passado, que não tem lógica nenhuma, não é? E depois os clubes estão como estão falidos. Se não reverterem esta situação, estão falidos. Claro. O Titanic, que toda a gente sabe, toda a gente já viu esse filme e tudo, foi um dos maiores barcos construídos até hoje, também foi ao fundo. O Barcelona era um clube que aqui há 20 anos tinha dinheiro no banco, etc. Era um clube mais rico do mundo, neste momento está falido, por intervenção do próprio governo espanhol. Aqui ainda não há intervenção. O problema é que o Porto, o Benfica e o Sporting, todas as receitas, nomeadamente no Porto, estão hipotecadas já até 2028. Até o próprio Estado do Porto está hipotecado também. Portanto, é preciso ter cuidado com isto, porque não vai haver novas receitas. Não é por acaso nós dissemos aqui, relativamente ao campeonato, que vai ser reatado para a semana, que é muito importante este ano o campeão, porque vai trazer um prémio à partida que não é mínimo 100 milhões. Ora, 100 milhões. Mas o problema não é os milhões que entram. O problema é os milhões onde é que eles estão. Pois. Onde é que eles ficam? Temos que contratar a judiciária para ver os milhões entram em todos os clubes, mas os milhões saem. E aqui é que é o grave da situação. Porque se nós formos a ver, relativamente ao Porto, na era do Sérgio Conceição, que vai a caminho dos 7 anos, o Porto teve vendas de 500 milhões. Mais o dinheiro dos campeões. E nós temos mais o dinheiro da Liga dos Campeões. Podemos fazer uma média sempre de 40. Sim, 40, 50 milhões, o Porto nunca teve menos. Portanto, estamos a falar na ordem dos, por alto, 700 milhões. Apresenta em 4 anos um déficit de 114 milhões. Há qualquer coisa que está mal aqui. Os milhões desapareceram. Não é?
tirando o Sporting, que não anda na Liga dos Campeões e, como vocês sabem, não ganha tanto dinheiro, tirando o ano passado, não é? Sim. A Liga Europa dá muitíssimo menos, nem tem comparação possível. O Benfica também anda lá, tem tido coisa, mas as contas estão melhores. O património do Benfica também não está hipotecado. Sim, não está hipotecado. Este ano gastou mais também por causa das aquisições, já vamos falar mais à frente. E portanto, quer dizer, já não há gasolineiras para vender, já não há terrenos para vender, os anéis estão todos, já não existem anéis, está tudo hipotecado. Isto vai nos levar a algum lado. E o Porto é, neste momento, o que está na linha da frente com maiores dificuldades, até porque os seus jogadores têm saído muitos jogadores a custo zero, má gestão da SAD, não é? Francamente negativos. É um bocado estranho isso. Concordas com a visão do Fernando Jorge que realmente algo vai mal nas contas dos três clubes, nomeadamente do teu? Eu tenho criticado já muitas vezes aqui aquilo que tem sido a postura da SAD do Porto em várias situações e o Porto, de ano para ano, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista desportivo, está cada vez mais fraco, não é? Eu até fiz aqui o exercício, o Jorge falou das contas, eu falo aqui do que foi o mercado do Porto, portanto saiu o Uribe, o Otávio e o Diogo Leite, que na minha opinião era um defesa central que evoluiu muito e que até podia ter ficado no plantel e acrescentava valor, mas o Uribe saiu a custo zero, o Otávio saiu por 60 milhões, o que aliviou um pouco a saúde financeira do Porto. Depois entradas, Ivan Jaime, Nico Gonzalez, Alan Varela, Fran Navarro, Jorge Sanches e Francisco Conceição. Das entradas, o único que joga é o Alan Varela. Os outros estão, assim, por assim dizer, encostados. São utilizados muito pontualmente. Sim, portanto, o Porto, para além de ter dificuldades, os reforços que tem poucas hipóteses de jogar. Agora, relativamente, eu gostava de fazer aqui um breve comentário ao presidente Pinto da Costa, porque eu, enquanto portista, não me esqueço tudo o que ele fez pelo Porto e é o presidente mais titulado do mundo. Ele levou o Porto a patamares que, se calhar, há uns anos atrás ninguém acreditava que seria possível alcançar, ganhar a Liga dos Campeões, Liga Europa, ter a hegemonia aqui no Campeonato Nacional. Estar sempre nas competições europeias, sempre na Liga dos Campeões. Sim, lançar jogadores de grande valor, fazer vendas milionárias. Portanto, todos os portistas têm uma dívida eterna de gratidão para com o Pinto da Costa, mas uma pessoa também tem que reconhecer quando o seu tempo passou, quando o seu tempo chegou ao fim. Portanto, o Pinto da Costa podia ter saído do Porto pela porta grande e, infelizmente, eu temo que o Pinto da Costa vai sair do clube pela porta pequena, com o clube falido, portanto, numa situação financeira muito má, e do ponto de vista desportivo também irá sair pela porta pequena, porque eu vejo o Porto com muitas dificuldades em ser campeão e em fazer frente ao Benfica e ao Sporting, que são os adversários diretos, e o Pinto da Costa, neste momento, na minha opinião, já não deveria estar na presidência, e volto a dizer que tenho uma dívida eterna de gratidão para com o Pinto da Costa, e tenho muitas dúvidas que, se o Pinto da Costa se voltar a candidatar à presidência e se não for campeão, tenho muitas dúvidas que irá voltar a ganhar as eleições, principalmente até se o Vilas Boas se candidatar, porque no universo portista já há uma grande onda de descontentamento para com o Pinto da Costa e uma grande onda de apoio para o Vilas Boas. Sim, mas isso, falaste aí nas aquisições, nas saídas nas aquisições, isto leva-nos para o mercado. Sim. E o Fernando Jorge tem alguma coisa a falar sobre o mercado de jogadores, a vinda e a saída de alguns. Bem, o que é que te oferece dizer sobre o mercado, indo ao encontro do que o Fernando Jorge, do que o Diogo disse sobre o Porto? Realmente tem 3 saídas, mas saídas de jogadores muito importantes. Sim. E a entrada de 6 ou 7 jogadores, apenas um é utilizado regularmente. Ora bem, o Diogo do Porto já disse praticamente tudo, só vou acrescentar 2 coisas. O Porto teve 67,5 milhões em vendas,
E em compras desses novos jogadores, 33,4, ou seja, teve um lucro de 34,1. Sim, Com superado. 60 milhões, ou 60 e muitos da Champions League, só isto batia o déficit que o Porto tem ali em 4 anos. Exatamente. É isto que não se entende. Quem fizer as contas muito simples chega à conclusão onde é que está o dinheiro. E Isto é este que é ano, grave. Jorge, Claro. fora os Estamos anos a para falar só trás. um ano. Fora Estamos a dos falar anos só para um trás. ano. O que o Diogo não disse, eu gostava que ele dissesse, que eu vou dizer depois também, é que para mim acho que o Porto está mais fraco em termos de equipa do que o ano passado. Ou seja, a saída do Otávio e do Uribe não foram colmatadas com estas Pelo menos aquisições para já que o Porto fez até à data. Relativamente ao Benfica, tivemos Grimaldo saída a custo zero, Gonçalo Ramos 65 milhões para o Paris Saint-Germain, o Grimaldo para a Alemanha, Sim, para o Bayer Leverkusen, o Black Dimes 4,9 para o West Ham, o Gilberto 2 milhões para o Bahia, o Weigl 7,5 milhões para o Borussia de Mönchengladbach, o Andreas, que foi por empréstimo para o Nosland da Dinamarca, por 2 milhões e meio, o Ristic 1 milhão e meio. Isto são menos definitivas, menos o Andrés. Para o Celta de Vigo por 1 milhão e meio. O Veríssimo, 1 milhão e meio o empréstimo ao Corinthians. O Seferovic, não desconheço o valor, e toda a gente desconhece. E o Meité está a jogar no Al-Ash do Qatar. O Meité foi emprestado ao PAOK também sem conhecimento do valor desse empréstimo. Portanto, o Benfica fez 84,9 milhões, não é? E agora temos as entradas. O Orkan Kassu veio do Feyenoord por 25 milhões, o Artur Cabral 20 milhões da Fiorentina, David Jurasek 14 milhões do Slavia de Praga, Anatoly Trubin 10 milhões. O Benfica, eu quero só dizer o seguinte, eu acho que o Benfica tem graves problemas no seu scout, nos seus treinadores e na sua estrutura que o Benfica tem. Que o Benfica tem. E isto porquê? Porque o Benfica comprou Raul de Tomás, 20 milhões ao Rayo Vallecano. Foi um flop. Facundo Ferreira, 20 milhões ao Shakhtar. Foi outro flop. E Aranchuk, 17 milhões ao Ghent. Foi outro flop. Artur Cabral, 20 milhões à Fiorentina. Isto até parece que é tudo escolhido a dedo. Os valores são mais ou menos a mesma coisa. O Waldschmidt não era ponta de lança, eu não considero. O Waldschmidt aqui era um médio ofensivo, ou lá, um 8,5, 12 milhões. Portanto, só pontas de lança. Aqui que eu refiro aqui, o Benfica escolheu-os todos mal. Que é grave, não é? Não se acerta um. E Artur Cabral, neste momento, tem grandes incógnitas realmente até ao Artur Cabral. Sim. Não do Artur Cabral ser um indivíduo bom tecnicamente, tem cabedal, tem essas coisas todas e tudo, mas mesmo neste jogo que ele fez agora contra o Coisa, ele teve lá atitudes de um jogador amador, não é? Até cai no chão, sem a bola, tropeça, não está em condições, pode não estar em baixo de forma, pode estar psicologicamente afetado, porque se calhar considerou que vinha para aqui e ia ser titular indiscutível. Não é, neste momento não é, na minha ótica, e é por isso que joga pouco. O treinador bem tenta metê-lo lá mais vezes, mal, se calhar, e se calhar o Benfica vai ter aqui outro flop. E o engraçado é que teve aqui já meia dúzia de flops, que não é por acaso. Relativamente ao Sporting, o Sporting teve a saída do Ugarte, 60 milhões para o Paris Saint-Germain, o Pedro Porro, 40 milhões para o Tottenham, o Chermiti, 12 milhões e meio para o Everton, o Tiago Tomás, 8 milhões, ficou em definitivo para o Wolfsburgo, e o Artur Gomes, 3 milhões para o Cruzeiro. Ou seja, um total de 123,5 milhões que o Sporting fez em vendas. Entradas, Vítor Gyökeres, 20 milhões ao Coventry City, Morten Ulsmann, 18 milhões ao Lens, Ivan Fresneda, 9 milhões ao Valladolid, um total de 47 milhões. 123,5 menos 47, o Sporting teve um lucro de 76,5 milhões de lucro. Contratações acertadas. Quanto a mim, há bocado falei disso que o Diogo não disse se o Porto estava mais forte ou não, mas eu disse, vou dizer também relativamente ao Benfica, acho que o Benfica está mais fraco do que o ano passado. Claro. É a minha opinião, para já. Não quer dizer que a gente à frente venha a dar o braço a torcer, mas para já o Benfica está mais fraco. Relativamente ao Sporting, acho que o Sporting está mais forte, porque o Sporting desfez-se de algumas aquisições por 5. Portanto, eu já tinha dito isso, vi um quarto de hora. Hoje toda a gente me dá razão, mas eu fui o primeiro aqui a dizer, o Gyökeres, só vi um quarto de hora, que era o melhor ponta de lança do futebol português. E vai dar não tenho dúvidas nenhumas. E não tenho dúvidas que vai ser o melhor avançado, a não ser que
surge uma lesão, ou partam uma perna ou qualquer coisa do género, e o alumínio definitivo para o futebol. E, portanto, relativamente ao Braga, o Braga também teve as saídas do Yuri Medeiros, 3 milhões para o Al Nassr da Arábia Saudita, Vitor Tormena, 3 milhões para o Krasnodar, Mário Gonçalves, 3 milhões para o LAFC, Francisco Moura, 1 milhão para o Famalicão, Fabiano, 700 mil euros para o Moreirense e Guilherme Chertini, 400 mil euros para o Ural. Portanto, um total de 11,4 milhões. E nas entradas, o Braga gastou 6 milhões e meio no Bruma, que veio do Fenerbahçe, o Jorge Jesus dispensou, um bom jogador. O Rodrigo Salazar, 5 milhões do Schalke. Vítor Carvalho, 2 milhões ao Gil Vicente. Vítor Gomes, 2 milhões ao Espanhol. Siku Nakité, 1,8 milhões ao Guincamp. Adriano Meirinho, 500 mil euros ao Gil Vicente. Rony Lopes, João Moutinho e Zé Fonte, custo zero. Atenção a estes custos zeros, porque eu não acredito muito nisto. Quando os custos zeros, há aqueles prémios de assinatura que os clubes não dizem. Sim, mas o Braga portanto, no também, valor também. de 17,80 milhões. Ou seja, 11,40 foi o que o Braga vendeu e gastou 17,80. O Braga teve um prejuízo de 6,4 milhões de prejuízo. Relativamente ao Braga, também em termos de equipa, acho que o Braga está mais forte do que o ano passado, na minha opinião. Sim. E pronto. Diogo Leite, concordas com o Fernando Jorge? Sim. Genericamente, tudo aquilo que disse é factual e realmente não há dúvidas que o Sport será mais forte com este ponta de lança, sobretudo. O Benfica apresenta um fio de jogo que não tem nada a ver com o tal carrossel do ano passado e o Porto está ali a tentar recuperar a sua identidade e, como tu já afirmaste, não conseguiu ainda, com tantas aquisições, elas ainda não se conseguiram afirmar na primeira equipa e, portanto, mantém o Porto um pouco titubeante. Sim. Concordas com isso? Sim, tanto eu como o Jorge já tínhamos feito este exercício de ver as entradas e as saídas dos jogadores. Esperamos alguns jogos para ver a prestação desses mesmos jogadores nas equipas e sim, o Porto, apesar de tudo, apesar das saídas do Uribe, que até marcou um gol este fim de semana no serviço da Colômbia, e do Otávio, reforçou-se com cerca de 8 ou 9 jogadores, alguns deles por empréstimo, mas apesar de tudo acho que fez boas contratações, principalmente o Fran Navarro e Ivan Jaime. Precisam de oportunidade, mas também se não têm a oportunidade... Precisam de confirmar, exatamente. Porque na história do nosso futebol ela é pródiga em jogadores que se destacaram em clubes mais fracos. Sim, sim. E que depois, ou por falta de oportunidades, ou realmente por falta de terem valor para jogar nessas equipas, não se ingraram. Portanto, às vezes é preferível pouca qualidade, que no fundo foi o que fez Sporting, pouca quantidade e mais qualidade do que o contrário. Do Benfica, eu penso que se exigia mais, tendo em conta que foi o clube que investiu mais dinheiro e foi contratar assim nomes já conhecidos no futebol, mais sonantes, nomeadamente o Artur Cabral. No entanto, E o Di Maria. No entanto, o futebol praticado deteriorou-se, degradou-se comparativamente com a época passada. E o Sporting fez duas contratações de peso, o Gyökeres e o Yilmaz. O Fresneda, pelo que eu fui ouvindo, é um bom defesa direita, uma jovem promessa, mas para já o Gyökeres e o Yilmaz são contratações mais que acertadas, sim, são titularíssimos e no Sporting. E o Jogai Sporting. é titular à frente do Fresneda. Sim, sim. E o Braga, apesar de grandes contratações que fez, também de nomes sonantes como o João Moutinho, o José Fonte e a afirmação do Bruma, é uma equipa muito instável, muito irregular esta época e vamos ver se daqui para a frente consegue se estabilizar, pelo menos naquilo que é o campeonato. Mostra mais potencial, mas em termos práticos ainda não atingiu o nível que nós pensamos que vai atingir. Sim, sim. E como sempre, terminamos com uma apreciação muito breve à Premier League. Continua com bons jogos, com jogos equilibrados. O City ganhou dificilmente ao Brighton e mantém a liderança, embora à condição, uma vez que o Tottenham joga hoje e se vencer passa para a frente da classificação. Diogo Leite, a Premier League desta semana foi tão brilhante como a da semana anterior ou esta semana foi uns jogos mais fracos? Eu até estou a ver aqui a lista de jogos e não vejo nenhum jogo com menos de 2 golos, o que é sempre positivo, não é? Porque aqueles resultados 0-0, 1-0 são enfadonhos. São enfadonhos.
Ora, a jornada começou com o Liverpool-Everton, que se jogou no sábado, o derby de Liverpool, não é? Sim. Um derby muito histórico, e o Liverpool ganhou 2-0 com muito custo, conseguiu marcar... A jogar com mais um. A jogar com mais um gol de penalti. Muitos adeptos Já do no Liverpool dizem que ficou também lá outro penalti por assinalar, que é um lance muito duvidoso. Não tirar o mérito à vitória do Liverpool, porque é uma vitória incontestável. O Everton, infelizmente, apesar de ser um histórico de Inglaterra, está muito debilitado. Tem um bom platel até. Foi contratar o Chermiti ao Sporting, o Beto ao Udinese. Portanto, reforçou-se, mas a nível daquilo que são os resultados, perde muitos pontos e os jogos em casa são muito importantes. Portanto, o Everton nem tinha a obrigação de ganhar, uma vez que estava a jogar em casa o Liverpool, mas o Liverpool ganhou bem. O Manchester City com o Brighton. O Manchester City, a esta época, está mais fraco comparativamente com a época passada e tem mais dificuldade em garantir aqueles resultados, até mesmo avultados, que no ano passado o City ganhava por 4-0, 5-0. Exercia uma maior supremacia, nomeadamente a nível da posse exatamente, da bola. demolia os adversários e, na minha opinião, nós até tivemos a oportunidade de falar disto, Rui, antes do programa, que o Guardiola, esta época, decidiu mexer em peças que eram fundamentais na época passada, nomeadamente o Jack Grealish, tem o Kevin De Bruyne lesionado também que é fundamental. Exatamente, o Gundogan saiu a custo zero. Exatamente. E, portanto, quando um treinador mexe numa equipa, uma equipa vencedora, porque ganhou tudo na época passada, sim. geralmente não dá bom resultado. E penso que seja isso que esteja a acontecer ao City, que apesar de tudo vai ganhando nos jogos porque tem um plantel de luxo. Mesmo não jogando bem, é uma equipa que mais minuto, menos minuto pode marcar um golo, dar a volta ao resultado e ganhou 2-1 ao Brighton, que o Brighton, apesar de tudo, é uma boa equipa, uma equipa que pratica bom futebol. E uma curiosidade, que o Guardiola, numa conferência de imprensa, disse que o Acerbi irá ser o sucessor dele no City. Portanto, vê o Acerbi como uma boa aposta para, quando o Guardiola sair do City, ser o seu sucessor. Temos também o Newcastle com o Crystal Palace, que o Newcastle ganhou 4-0. E o Newcastle, que há cerca de 3 semanas atrás estava abaixo do meio da tabela e aos poucos vai subindo, já está a cerca vai-se posicionando no lugar que... já está a um ponto dos lugares europeus e já é aquele Newcastle que nós estávamos a contar esta época. O jogo cartaz deste fim de semana foi o Chelsea com o Arsenal, o derby londrino, e um derby abençoado pela chuva, porque choveu bastante nos 90 minutos. O Chelsea começou por estar a ganhar 2-0 e tudo previa-se que seria uma vitória do Chelsea, uma vitória até justa, porque o Chelsea jogou bem, conseguiu pôr o Arsenal desconfortável, porque o Chelsea foi com uma estratégia de pressionar muito aquilo que era o início de construção do Arsenal, pressionar os centrais, pressionar o Jorginho, os Zinchenko, que fazem ali de médios tudo indicava que o Chelsea ia ter uma justa vitória. Exatamente. Depois também chega o primeiro golo de penalti. O segundo golo, um lance do Modric, digam-me o que quiserem dizer, para mim foi uma sorte. O Modric queria tirar um cruzamento e, por sorte, a bola calhou por entrar. Mas depois o Arsenal chegou ao empate e com mérito. Eu estava a torcer pelo Arsenal porque quero que se mantenha viva aquela luta entre Arsenal, e o City pela liderança. E até mesmo o Tottenham pela liderança e, portanto, ficou 2-2. O Sheffield United com o Manchester United, mais uma vez um jogo muito tremido do Manchester United, e eu penso que se o Manchester United tivesse perdido este jogo, agora vai ter jogo a meio da semana para a Liga dos Campeões, na eventualidade de perder esse jogo, depois no próximo fim de semana temos Manchester United e Manchester City, penso que se perdendo esse jogo seria a gota d'água para o Erik ten Hag, e vamos ver se não será, mesmo com esta vitória contra o Sheffield United, e portanto, de destacar desse jogo o grande gol do Diogo Dalot, fora da área, apesar de que se calhar o guarda-redes do Sheffield United podia ter feito ali um melhor trabalho, é um golaço. E para concluir, vamos ter hoje, para concluir a jornada, o Tottenham-Fulham, o Tottenham que se ganhar fica líder isolado, até aproveitando o deslize do Arsenal contra o Chelsea. Outro derby londrino. E temos o Marco Silva como treinador do Exatamente. Vamos esperar para ver e esperemos que a Premier League continue sempre equilibrada e com várias equipas a lutarem pela conquista do título. Sim. E com isto nos despedimos, desejando a todos vocês uma ótima semana, apesar de se prever um mau tempo,
abriguem-se e sejam felizes. Obrigado, Obrigado, boa boa semana para semana. todos.